irmãos e irmãs, nesta liturgia da palavra que acabamos de ouvir, especialmente no Evangelho, nós vemos a questão do sinal. Claro que no contexto de Jesus, os fariseus estavam ali sempre mal intencionados, duvidando de Jesus e querendo pegá-lo em alguma contradição. Mas a questão do sinal, ela ainda hoje, nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu acredito nos sinais de Deus? Acredito. Eu acredito que Deus realiza milagres ainda hoje? Acredito. Eu experimentei já sinais de Deus dentro da renovação carismática católica e dentro do meu engajamento dentro da igreja, como leigo, como frade, experimentei. Mas o católico não pode ser uma pessoa que está em busca de sinais. O católico não pode ser uma pessoa que vive em função de ver ou receber sinais de Deus, porque senão a nossa fé se torna uma fé superficial, a nossa fé se torna uma fé de oba-oba, de entusiasmo, de momento. A nossa fé se torna uma fé até que tem uma mentalidade mágica. Eu quero sinais extraordinários. Eu só creio se tiver sinais extraordinários. E no dia que não tiver sinal, e no dia que, como diz São João da Cruz, tiver noite escura, e no tempo que nós atravessarmos o deserto, porque na vida espiritual existe isso, e no dia que nós não sentimos nada, nos colocarmos em oração e ficar apenas aquele silêncio, e às vezes nem direito o silêncio, porque a gente fica fazendo barulho o tempo inteiro, nos nossos pensamentos e nas coisas ao nosso redor. Então, uma fé que depende de sinais, ela é uma fé infantil, ela é uma fé imatura, e ela é uma fé que mais cedo ou mais tarde, ela vai esmorecer, ela vai cair por terra. Portanto, a fé de verdade não depende dos sinais, muito embora eles ajudem, muito embora eles colaborem, muito embora eles nos fortaleçam e confirmem a fé que nós temos. A fé verdadeira, repito, não depende de sinais. A fé verdadeira também não é um sentimento, e às vezes movido por algum sinal. A fé verdadeira também não é essa história que eu vou fechar o olho e vou me atirar, então eu tenho fé, essa coisa cega, também não. Isso é conversa de pregador mal informado, e mal formado ainda por cima. A fé é uma convicção. Eu tenho a convicção que Deus é bom, então por isso eu sigo a sua bondade e peço a sua bondade. Eu tenho a convicção que Deus é amor, então por isso eu me deixo conduzir pelo seu amor, especialmente aquele revelado na cruz. Especialmente por aquele revelado na cruz, um amor revelado na cruz, que é sacrifício, que é entrega, que é doação. E por isso eu sigo esse amor, porque eu tenho a convicção que esse amor é bom, que sacrificar pela outra pessoa
e fazer o bem, promover a outra pessoa é algo bom. Então essa é a fé que deve me mover, uma fé onde eu estou aderindo a valores, a ensinamentos, a verdade de Deus. Então não é um mero sentimento, e muito menos a fé deve depender dos sinais de Deus, apesar dele dar esses sinais, apesar deles existirem, e apesar de, como eu disse, eu creio nos sinais, nos milagres de Deus, no extraordinário de Deus. Então a fé é uma adesão a Deus. Isso que Deus me mostra é bom, então eu quero para mim, então eu estou aderindo, e ao aderir eu procuro viver, procuro colocar na minha vida, eu me esforço. Isso é fé de convicção, que não depende de sinais. Eu sou convicto desse valor, então por isso eu vivo, ou pelo menos me esforço para viver. Eu sou convicto do amor de Deus, então por isso eu me esforço para colocar esse amor na minha vida, praticando o perdão, praticando a misericórdia, a compaixão, o acolhimento, a bondade, a justiça. Então, sua fé não pode estar condicionada a sinais, porque no dia que não tiver sinal, no dia que não tiver nada extraordinário, você vai cair, você vai desanimar e você vai desistir. Portanto, nós precisamos amadurecer a nossa fé. Não pode ser só sentimento e não pode depender de sinais. Mas, falando de sinais, às vezes os sinais estão aí e nós é que nos acostumamos com eles e deixamos de perceber que tudo é sinal de Deus. A chuva que cai lá fora, sinal de Deus, bênção de Deus. O ar que eu respiro, sinal de Deus, bênção de Deus. A água que mata a minha sede, sinal de Deus, bênção de Deus. Cada irmão e irmã batizado, consagrado a Deus, sinal de Deus, bênção de Deus. A palavra de Deus que me é dirigida, sinal de Deus. A própria igreja continuadora da missão de Cristo, sinal de Deus para nós. O próprio ensinamento da igreja, a doutrina da igreja, sinal de Deus para nos conduzir. O próprio Jesus na Eucaristia se faz sinal, presente e vivo na Eucaristia, sinal de Deus para o próprio Deus que vem alimentar e morar em meu coração. Portanto, nós temos tantos sinais, Deus se manifesta de tantas formas, e nós ficamos procurando milagre, e os sinais já estão aí, precisamos acolhê-los. O sinal da palavra de Deus que me ensina, que me ajuda a caminhar, acolher na minha vida, ter mais contato, meditar mais essa palavra. O próprio sinal que é a Santa Missa, participar mais da Santa Missa, deixar aquela preguiça de lado, especialmente quando eu falto missa aos domingos, que é missa de preceito. Se eu falto, eu peco, eu não guardei o dia santo de Deus. Valorizar mais a participação da missa. A própria confissão sacramental, sinal do perdão de Deus, Deus que nos perdoa. Então, buscar essa graça, essa bênção da confissão, do perdão de Deus, da libertação do pecado, da cura do pecado. Mas ainda falando de sinais,
Meu irmão, minha irmã, se você acolhe a palavra como sinal na sua vida para te orientar, se você acolhe o amor, a verdade de Deus como sinal na sua vida para te orientar, se você acolhe a orientação de Deus na sua vida e está vivendo um processo de conversão, você mesmo, você mesma, de uma maneira muito natural, sem forçar a barra, precisa ser um sinal de Deus. Eu preciso ser um sinal de Deus para o meu irmão, para a minha irmã. Eu preciso ser um sinal de Deus quando eu perdoo e peço perdão. Eu preciso ser um sinal de Deus quando eu dialogo, quando eu sei falar sem agredir e ouvir sem me ofender. Eu preciso ser um sinal de Deus quando eu faço uma correção fraterna para ajudar o irmão a sair do erro, não para brigar com ele. E eu, quando sou corrigido dessa maneira, também preciso ser um sinal de Deus quando eu acolho e reconheço e procuro melhorar. Eu preciso ser um sinal de Deus quando eu faço caridade para com o irmão, para quem está necessitado. Eu preciso ser um sinal de Deus quando eu tenho a minha vida de oração, e essa vida de oração me ajuda a acolher os irmãos, a amá-los, a fazer o bem, a praticar a justiça. Eu preciso ser um sinal de Deus quando eu tenho compaixão, tenho misericórdia, acolho o meu irmão, a minha irmã. Mas não é porque você quer aparecer, não é porque você quer que os outros te olhem e digam: olha, eu sou um sinal de Deus, olha o que eu estou fazendo. Não, isso aí é farisaísmo, isso aí é vaidade. Eu falo de ser sinal de Deus porque eu estou deixando Deus agir na minha vida. Eu falo de ser sinal de Deus porque eu estou me esforçando para deixar o amor e a verdade de Deus renovar o meu coração. Eu falo de ser sinal de Deus porque eu estou combatendo em mim o orgulho e procurando ser humilde, porque eu estou combatendo em mim o egoísmo e procurando ser empático, me colocando no lugar do outro e ser solidário. Eu falo de ser o sinal de Deus porque eu estou deixando, ainda mais num mundo de tanta intolerância, eu estou procurando praticar a tolerância em nome de Jesus Cristo. Ser um sinal de Deus. Então, se você for olhar, estamos cheios de sinais. Nós é que não percebemos, nós é que estamos cegos, ou infelizmente estamos sempre atrás de um milagre, sempre atrás de algo extraordinário, e esquecemos que Deus o tempo inteiro realiza seus sinais. Deus o tempo inteiro nos ama, derrama as suas graças. Deus o tempo inteiro é providência nas nossas vidas. E é por isso que, a nos encontrarmos com os sinais de Deus, nós devemos nos alegrar. Lembra dos 3 reis magos que viram a estrela, que era um sinal de Deus, que se alegraram a ver a estrela? Lembra dos apóstolos e dos discípulos, quando Cristo ressuscitado apareceu no meio deles, eles se alegraram? Portanto, nos alegremos com os sinais de Deus que estão aí. Nos alegremos com a graça de Deus que já é derramada. E aprendamos a ter uma fé madura, que não fica esperando coisas extraordinárias para viver a fé. Mesmo que não haja milagre, eu preciso amar. Mesmo que não haja uma visão extraordinária, eu preciso perdoar e pedir perdão. Mesmo que não aconteça algo maravilhoso no céu como um sinal de Deus, eu ainda assim preciso viver minha fé. Uma fé que vive de buscar sinais extraordinários, coisas fantásticas, é uma fé imatura.
Eu espero que você já tenha saído dessa. Eu espero que você já esteja na maturidade da fé, uma fé convicta, que adere a Deus porque concorda com aquilo que Ele nos ensina e com aquilo que Ele nos propõe, e se esforça para viver, porque reconhece que aquilo que Deus nos dá é o bem, é o sumo bem, e não há outro bem fora dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.